Eu sei que pouca gente deve saber sobre a existência dessa série e o lançamento dela, então o vídeo de hoje vai ser, acima de tudo, um vídeo para trazer para vocês um pouco de Fundação e porque eu acho que vale a pena assistir. É a série que eu estava mais aguardando no ano, justamente porque o livro do Asimov que originou, né, os livros que originaram essa série são fantásticos, eu gosto muito, e é uma daquelas séries que vai trazer aquela ficção científica futurista, bem ficção científica mesmo, então eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre ela. Essa série é baseada nessa obra aqui, né, nesse livro do Asimov, que eu gosto bastante, essa é a versão com os 3 primeiros livros juntos, né, a primeira trilogia junta, e Fundação é uma obra super influente de ficção científica, então, por exemplo, se você gosta de Star Wars como eu acho que vale muito a pena ler ao livro também, que você vai ver como o George Lucas se inspirou bastante em Fundação. Ainda assim, a série aqui ela vai adaptar o livro e vai fazer várias e várias mudanças, o que já é perceptível nesses 2 primeiros episódios. Ah, Vitor, é uma boa adaptação? Você gostou das mudanças e tal? Não sei, isso eu acho que é melhor a gente esperar acabar a temporada para aí a gente analisar se é uma boa adaptação ou não. Mas quem acompanha o canal sabe que eu não sou dos mais puristas. Então eu não tenho muitos problemas com mudanças em relação à obra original na adaptação, desde que essas mudanças se justifiquem dentro da própria obra, e para isso a gente tem que esperar pelo menos a primeira temporada acabar para a gente poder avaliar. Eu sei que eu estava muito ansioso para essa série, mas ao mesmo tempo eu estava com muito medo, porque Fundação é uma obra das mais difíceis de se adaptar. Eu acho que de todos os livros que eu já li, eu falo muito de Duna, que Duna eu tenho medo da adaptação por ser uma obra difícil de adaptar, mas Fundação é muito mais difícil. Fundação ela vai se passar ao longo de muitos e muitos e muitos anos, então personagens vão durar pouco tempo, a gente vai ter uma grande passagem de tempo, vão vir outros personagens, uma outra grande passagem de tempo, outros personagens, e eu tinha muito medo e eu sabia que seria muito difícil adaptar isso para o audiovisual, justamente por causa desse vínculo que a gente vai criando com os atores e tal. Eu não sei como eles vão resolver essas longas passagens de tempo, já que os 2 primeiros episódios vão ficar restritos ainda a esse começo, digamos assim, a esses primeiros personagens, a Hari Seldon e o começo da Fundação. Eu não vou dar grandes spoilers aqui, porque como eu disse lá no começo, eu acho que muita gente não está assistindo a série ainda, e a ideia desse vídeo é justamente mostrar essa obra para quem se interessar. Então aqui a gente vai ter, como no livro, uma ficção científica, digamos, mais cerebral. Eu tinha até um pouco de receio da série para tentar atrair mais público, apostar na ação, em coisa do tipo que chama mais atenção, mas aqui até então é uma série que vai andando a passos bem lentos e é uma série muito focada nessa ficção científica mais hardcore, digamos assim. Então a premissa básica vai ser a mesma, esse grande matemático que descobre a psicohistória, que ele consegue prever o desenvolvimento da sociedade, digamos assim, não de indivíduos, mas de toda a sociedade ao longo de muitos e muitos anos, de milênios de anos, e ele descobre uma forma de conseguir minimizar o que vem a seguir, que seriam 30 mil anos de barbárie. Ele fala que ele conseguiria minimizar isso para apenas 1000 anos. Claro, tudo isso num futuro muito distante. Aqui a gente tem um império de 12 mil anos já, e um império que nem lembra da existência da Terra, por exemplo. Isso não é citado na série ainda, mas é citado nos livros, e eu acho que vai ter mais ou menos a mesma base, porque eles citam também os 12 mil anos do Império. E aí, o primeiro episódio aqui vai ser bem semelhante ao livro. A gente vai ter esse personagem sendo preso, ele sendo julgado, e aí tem alguns questionamentos muito interessantes. Se você pudesse prever tantos anos na frente, se você pudesse ver o futuro da humanidade, e se você visse esse futuro e fosse um futuro nada promissor,
como você reagiria? Então eu acho que esses 2 primeiros episódios, eles conseguem trazer muito bem esse tom de espera. O mais importante não é o que está acontecendo agora, é o que vai acontecer lá na frente. E os episódios conseguem trazer isso muito bem, tanto nesse futuro que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, quanto no futuro mais próximo. Então, a espera pelo julgamento, o não saber o que vai acontecer a seguir. E são 2 episódios aqui que tem muita calma em se desenvolver, não tem pressa alguma. As ações são lentas, os cenários são grandiosos e a gente vê esses personagens andando por esses grandes cenários com uma grande arquitetura super vistosa. Gostei bastante dessa construção mais visual aqui. Eu acho que é muito bem feito como eles conseguem trazer alguns elementos da nossa realidade, alguns elementos de ficção científica que a gente já conhece, mas ao mesmo tempo dá uma visão nova para esse lugar e os diferentes planetas aqui. Então a gente tem, por exemplo, ali o planeta natal da Gal, que é muito bonito, todo envolto em água e alguns elementos mais artificiais no céu. Aí a gente já vai para o Império, que é aquela grande bola de metal que é toda uma cidade, um planeta-cidade, que Coruscant foi totalmente inspirado em Trântor aqui. E aí a gente já tem o outro planeta, o planeta de gelo, que é muito mais inóspito, que é o planeta Terminus. Então eu gostei de como eles trabalham todos esses cenários até agora, né? Toda essa arquitetura futurista, ao mesmo tempo que tem um pouco do que é mais próximo da gente, mas não tão próximo assim. Então acho que eles conseguem fazer um equilíbrio muito bom nesse sentido e ao mesmo tempo situar esses personagens nesses grandes espaços. Então como esses planetas vão influenciar tanto esse tom de antecipação quanto também esse tom mais de desespero, um desespero silencioso que esses personagens vão ter. Então a Gal primeiro no planeta dela, que ela tem que fugir de lá e ela não é bem aceita lá. Quando ela vai para Trântor, ela e o Harry já são automaticamente julgados e tratados como criminosos e tem que esperar por esse julgamento. Saindo de lá, eles vão ficar muito tempo na nave aguardando para chegar no planeta Terminus. Então, eu acho que se fosse para definir esses 2 primeiros episódios, eles seriam episódios de espera, 2 episódios de antecipação. O primeiro, claro, para quem é mais purista, para quem está esperando algo muito parecido com o livro, o primeiro ele se assemelha bem mais, enquanto o segundo não tem quase nada do que está presente no livro, e por mim, tudo bem, desde que a série consiga fazer uma boa adaptação e se fechar dentro de si mesma, para mim tá valendo, eu ficaria muito feliz. Só que ao mesmo tempo eu acho que tem algo de muito fascinante nessa história, que é justamente esse lado até um pouco humano de como a gente agiria. Então é algo muito no futuro, mas conversa muito com a gente no agora. O que a gente faria se a gente soubesse do nosso futuro? O que a gente faria se a gente soubesse que a gente está entrando numa era de barbárie? O que a gente faria se a gente soubesse que o mundo que a gente conhece vai ser devastado e vai começar como se fosse uma guerra civil durante 30 mil anos? Como reagir a isso? Seria mais fácil, por exemplo, julgar quem está dizendo que isso vai acontecer, tratá-lo como mentiroso, tratá-lo como traidor. E aqui a gente tem, claro, um império, um regime autoritário. Então, eu gosto de como tem essa conexão de algo muito distante, mas ao mesmo tempo algo próximo também da gente. E a série ela faz um bom trabalho para mim ao trazer um lado um pouco mais humano nos personagens em si. Então, no livro, a gente tem um lado mais distanciado, a gente vê tudo isso como se fosse algo que já está escrito e a gente não tem uma proximidade tão grande com a maioria daqueles personagens, principalmente nesse começo, né? Principalmente Harry Seldon, Gal, etc. Aqui, a série ela vai tentar aproximar mais a gente desses personagens, então vai criar um romance ali, vai trazer um Harry mais humano e mais conectado com as pessoas em volta dele. Então eu acho que isso é interessante. É interessante principalmente para o público que não conhece o livro poder se aproximar um pouco mais da série, poder se aproximar desse lado um pouco mais dramático, um pouco mais humano que eles vão trazer aqui. E eles vão trazer também o contraponto do Império, como um Império muito autoritário e que não pode ser questionado, porque senão eles, por exemplo, matam as pessoas. No livro, o Império ele é autoritário, só que ele não é
tão trabalhado assim, a gente não vê tanto o que está acontecendo ali no Império. Aqui eles criam muito bem esse contraponto entre o lado bom da história, digamos assim, e o lado mal que é o Império. E o Império aqui, ele é quase caricatural nessa forma como ele é muito vilão e tal. Então, eu acho que não tem muito a se comentar sobre o desenvolvimento, porque foram apenas 2 episódios, como eu disse, eu acho que esse vídeo é mais para saber se vocês estão assistindo a série, para tentar mostrar a série para quem não está assistindo. Amanhã de manhã vai ter também mais uma série aqui no canal essa semana, Missa da Meia-Noite, vai ter a crítica lá. E sobre Fundação, eu vou fazer semanalmente, aí vai depender de quantas pessoas vão assistir, vão comentar esse vídeo, se você gostou, se você está gostando da série e quer que eu comente semanalmente. Mostre para o seu amigo também, para sua amiga, para a gente divulgar esse vídeo mesmo e para eu poder conversar com mais pessoas. Se tiver um público bom, eu continuarei fazendo semanalmente, se não, aí eu volto só lá no final da temporada para comentar a temporada completa. Aí está na mão de vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam gostando da série. Comentem aqui embaixo se vocês já leram os livros, se vocês ainda não leram, se vocês gostaram da adaptação, das mudanças ou não. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, no começo do vídeo as minhas redes sociais pessoais. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta.